14 horas e 30 minutos da sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, eu gosto dessa palavra, ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa, na sua especialidade, a acupuntura, que é a minha especialidade. Eu ainda estou tentando me entender com esse negócio aqui, eu vou conseguir. Em especial a acupuntura, que é a minha especialidade. Eu sou formado desde 2000, eu pratico acupuntura até hoje, associada a uma série de outras técnicas, como terapia neural, medicina ortobiomolecular, biofísica, produtos quânticos e etc. O que hoje a medicina integrativa também utiliza. Aliás, a medicina integrativa, nós vamos falar bastante um pouco da medicina integrativa hoje, por conta da nossa entrevistada. Nós vamos falar hoje sobre alergia e vamos principiar, né, doenças autoimunes, que esse assunto é muito vasto. E a gente não pretende, num único programa, acabar de tratar desse assunto, que é muita coisa. Inclusive, a alergia também é um tema bastante complexo e grande. Nós falamos aqui pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, no canal 508 da Vivo, também pelo site guarulhos3.com.br. Essa primeira meia hora do nosso programa desta sexta-feira também será exibida pela TV Aberta, pelo tvaberta.tv.br, pelo site, pela NET no canal 9 e pela Vivo no canal 186 e pela Vivo Fibra no canal 8, na quarta-feira às 11 horas. Eu convido o pessoal, tanto da TV Aberta quanto o pessoal da TV Guarulhos, que nos acompanhem toda sexta-feira ao vivo, aqui a partir das 14 horas e 30 minutos, sempre tratando de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nós entendemos aqui que saúde, qualidade de vida e bem-estar são sinônimos praticamente, né? Não dá para ter saúde se você não tem qualidade de vida, não dá para ter qualidade de vida se você não tem bem-estar. E qualidade de vida e bem-estar significa saber quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são suas qualidades, os seus defeitos, saber modificar e incentivar os outros. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Nós falamos com o patrocínio, né, nós temos o apoio aqui da Nova Ciência, que é uma empresa que produz equipamentos eletrônicos com física quântica, que a gente utiliza direto no consultório. Inclusive todos os produtos estão à venda na minha loja virtual, que a gente atende várias pessoas do Brasil inteiro, inclusive do exterior, que tem interesse na aquisição dos produtos, que a gente acaba até vendendo. E também do Instituto Bem, que estão promovendo o curso de extensão universitária maravilhoso, que tem, inclusive, uma turma neste final de semana, e também 3 cursos importantes sobre autismo, emagrecimento e microscopia, tanto de campo claro quanto campo escuro, que falaremos oportunamente. Muito bem, eu falei na abertura do nosso programa que vamos falar hoje sobre alergia e doenças autoimunes. Eu estou para trazer a nossa entrevistada de hoje já há bastante tempo, a doutora Juliana Lima, que é médica, pediatra, alergista e imunologista. Além disso, ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa amiga, que está com a gente no curso aí de extensão lá da Nova Ciência e do Instituto Bem. Doutora Juliana, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Salutes, realmente é um prazer recebê-la. Obrigada, Baldão. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Espero conseguir compartilhar muita informação boa aqui para você. Com certeza conseguirá. A gente tem a prática de falar que no Salutes, né, a gente brinca, né? Eu não vou falar isso, você não merece isso. Mas eu falo para os meninos, né? Quando vem os médicos, eu falo aqui, só entra cachorro grande, hein? Porque muitas pessoas querem dar entrevista para a gente, falam, você poder me entrevistar, eu faço isso, faço aquilo. Eu falo, eu faço aquilo outro, você poderia me entrevistar. Eu falo, mas no nosso programa só tem gente que tem muito conteúdo, que tenha realmente informações e conteúdos para falar de acordo com o perfil do nosso programa, que é isso.
resgatar a medicina ancestral, a acupuntura, eu falo bastante disso, e as técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida e bem-estar. Eu gostaria de começar o programa de hoje, doutora Juliana, falando um pouco de como é que foi sua formação médica, como é que desde quando você decidiu fazer medicina até dar esse salto para a medicina integrativa, que eu imagino, né, meu filhote fez medicina, eu vejo o quanto que são engessados, né, e ter que quebrar isso para poder dar esse salto para algo meio desconhecido diante da formação. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Eu chamo esse salto de salto quântico, né? Então, eu sou do interior de Minas Gerais. A minha cidade, a cidade que eu nasci, chama Nanuque. E saí de lá, era muito nova para estudar. Aí saí para estudar, logo me apaixonei, logo no ensino médio me apaixonei. E a minha grande certeza era que eu queria ser médica. Enfim, prestei vestibular, passei para medicina, fiz toda a minha formação médica. Depois eu entrei na residência de pediatria, então eu fiz pediatria. E logo depois eu fiz alergia e imunologia. Aonde é que você fez tudo isso? Isso, então, eu saí de Minas Gerais, depois eu fui para o Espírito Santo, depois fiz na Bahia, depois vim para São Paulo e fiz alergia e imunologia em Juiz de Fora. E depois eu vim para São Paulo, fiz um curso de extensão e depois prestei prova de título e hoje eu sou titulada pela ASBAI. Né? Que é a Associação? Então, Associação Brasileira de Alergistas e Imunologistas. Você faz parte dessa associação? Isso. Certo. E aí, quer dizer, então você teve essa formação pediátrica, e aí por que saiu, como é que surgiu o teu interesse pela alergia? Na verdade é assim, quando você escolhe ser alergista e imunologista, tem duas formas, você não tem acesso direto. Ou você faz pediatria, ou você faz clínica. Aí eu optei por fazer pediatria. Então, depois que você faz uma residência médica, que você consegue entrar no curso de alergia e imunologia, ou pela clínica ou pela pediatria. Eu escolhi pediatria. Você merece, na verdade, você merece um prêmio, né? Porque a gente acha assim, né? Quem é de fora da área médica, a gente acha que a pediatria é assim, tratar da criança, que bonitinho, tratar dos bebês, essa coisa toda. Tem todo um romantismo que só falta tocar um violino, né? Quando a gente fala da pediatria. E quando meu filho estava se formando, eu falei para ele, por que você faz pediatria? Ele falou, pai, não tem o menor saco para lidar com os pais. É isso? É isso? Então... É um pouco isso, né? pouco isso. Eu vejo isso porque às vezes eu atendo pessoas com 35, 40 anos no meu consultório que vai acompanhado dos pais. Aí eu olho, eu fico olhando, eu falo assim, bem, né? Eu imagino, porque os pais têm tanta preocupação com o filho, sobretudo nos dias atuais, que é meio tanto quanto complicado, né? Não? Você atua como pediatra? Hoje não, hoje só como alergista e imunologista, mas na questão alérgica, a grande maioria dos pacientes são crianças. Então, hoje eu não faço mais puericultura, Sim. Que é aquele acompanhamento, né, que a gente faz desde quando a criança nasce. Mas a grande demanda do consultório são crianças. Então, a gente acaba abordando, de qualquer forma, a pediatria geral. Então, acaba abordando, sim. E a influência dos pais, ela é muito grande. E tanto incomoda, do lado né? Bom, do lado ruim. Não, incomoda, porque a gente sabe, nós que trabalhamos com terapia neural, que a gente vê trauma, vê o trauma que dá a origem da doença e vai lá na história, a gente sabe que grande parte é trauma de relacionamento com pai e mãe e tal. Agora, mãe é complicado. Que são esses bloqueios emocionais causados na infância, né? Inúmeros. Mais isso. Aí como a gente vem com essa visão, como eu venho com essa visão integrativa, então eu falo uma missão, né? A missão que eu tenho de vida é passar isso para os pais. Eu ainda não sou mãe, mas logo vou ser. Aliás, ela casou recentemente, né? Que é uma das coisas ruins que aconteceram, né? No planeta, porque uma mulher dessa... Eu falei para ela, assim, eu brinco com ela no curso, eu falo, você só tem um problema, qual? É casada, né? Ou casou, né? Eu conheço o marido dela, uma pessoa fenomenal, uma pessoa maravilhosa, a gente conhece, eu brinco assim, porque nós temos uma certa intimidade e tal. E é muito respeitosa, na verdade, né? Mas eu sempre brinquei isso com essa história. Carla Marques, boa tarde, excelente abordagem, obrigado, Carla. A Nancy Figueiroa, parabéns, Baldan e Juliana, estamos assistindo, eu, a Nancy e o 25, o Rodrigo 25. Ai, que máximo! Olha só. São meus amigos, meus amigos. Grande audiência de excelente nível. A Nancy é uma infectologista integrativa também, beijo para você, querida, saudade de você. E o Rodrigo 25, meu super amigo também,
é um dentista biológico, então é uma das causas de doença, né? Inclusive teve aquele documentário que fala a raiz do problema, então está sendo super badalado agora esse documentário, não sei se você assistiu. Eu ainda não assisti, mas eu já prometi. Nossa, é maravilhoso, então, assim, tudo a ver com o que o Rodrigo fala, então, o que a boca tem de importância, essa conexão, né, de boca, corpo, e a causa das doenças. Então, a minha especialidade é buscar, né, buscar a causa raiz das doenças. Então, imagina um documentário desse, falando de uma causa raiz, que são os dentes. Então, Rô, beijo para você, obrigada por tudo que você faz. E é muito bom poder indicar o seu trabalho para os meus pacientes também. O Alexandre Trava fala demais, amor aos dois. E a Nancy Figueiredo está falando que você é a melhor alergista do Brasil. Estamos bem. Amigos. Em relação a, então, a relação à pediatria, nós estávamos falando exatamente isso, né? Que às vezes é difícil lidar com os pais, tal, porque tem muitos traumas, etc. Pode-se ter uma alergia do ponto de vista, uma causa mais psicológica ou sobretudo orgânica, doutora Juliana? Existe. Eu sempre abordo de uma forma conjunta, Baldan. Então eu abordo assim, eu abordo a parte física e abordo a parte mental. Então as duas estão sempre juntas. Então eu preciso muito desse equilíbrio. Então é assim que eu vejo a integrativa. Como equilibrar o meu físico e o meu mental. Então a gente tem várias formas de fazer isso. Mas que a emoção ela tem que ser controlada para a gente conseguir tratar melhor esse terreno biológico, a gente precisa. Com certeza interfere muito, muito. Essa é uma abordagem bastante interessante, doutora Juliana, porque a gente recentemente eu fiz um programa aqui sobre as entidades viscerais, que na acupuntura a gente fala que tem 5 elementos, cada elemento tem uma víscera e um órgão, e cada órgão e víscera tem uma emoção predominante. Certo. Então, tanto a emoção tonifica ou cede um determinado órgão, quanto o inverso. Perfeito. Né? Quer dizer, se eu tiver uma alimentação inadequada, uma medicação diferente que incentive determinado órgão ou víscera, eu vou ter mais aquela emoção. E se eu tiver aquela emoção vinda de fora, eu vou estar excitando ou sedando determinado órgão ou função. Perfeito. Você vê Vejo. isso no teu consultório? Eu vejo bem, eu consigo abordar, porque eu tenho muitas doenças de pele, né, que são as dermatites e são as urticárias. Então, um dos meus pontos de tratamento é o fígado. Mas acredito que você, né, consiga entender essa relação por conta da acupuntura. Então, poxa, mas o que tem a ver o fígado com a pele? Tudo, a pele só está extravasando aquilo que o seu corpo ele já está há muito tempo sobrecarregado. Nossa, que interessante então, essa abordagem. É muito legal. Porque para a medicina chinesa, eu quero até ouvir tua opinião, Sim. para a medicina chinesa, o fígado é o órgão que se sensibiliza mais com a raiva. Sim. Uma pessoa, às vezes, com raiva muito contida, às vezes eu pego pela pulsologia, aliás, vamos dar um curso de pulsologia em breve aqui, em breve. Nós vamos dar os detalhes aqui. Se você pega o pulso de uma pessoa e vê o fígado estourando de energia, você fala, você engole raiva, a pessoa... Tá bom, tá. Eu só queria saber, tudo bem. Né? É isso. E se tem um fígado normal, fraquinho, a pessoa assim, bateu, levou, não é muito de engolir raiva. E a pele, por sua consequência, está ligada ao pulmão, que é um órgão ligado à tristeza. Sim. Olha que interessante. É muito interessante. O fígado está sofrendo e aí expurga por intermédio da tristeza, por intermédio da pele. Perfeito, é isso aí. Faz sentido? Total. É isso que eu vejo. Quando começou seu salto quântico? Quando você falou, bom, essa medicina aqui está muito engessada, eu preciso quebrar e abrir asas. Quando foi isso? Como ocorreu? Então, o meu salto quântico, ele aconteceu quando... É porque assim, ó, quando a gente está do lado, eu falo, tem dois lados, né? Tem um lado médico e tem um lado do paciente. Quando você é a médica, é muito confortável estar desse lado. Quando você está do outro lado e você é o paciente, aí tudo muda. Na verdade, foi aí que eu comecei a despertar. Tive uma pessoa muito querida, na verdade, ele teve câncer, e participei do tratamento de câncer com ele, e acompanhei todo o processo. E aí é quando acontece o quê? É quando o sofrimento você sente na pele. E às vezes você sente na pele que a pessoa do outro lado, que é o médico, às vezes ele tira toda a sua esperança. Do tipo, não tem cura, não tem tratamento, é muito difícil e não tem aquele acolhimento que você espera. Então, a partir do momento que eu me coloquei desse lado como paciente, eu falei, opa, eu tenho que fazer algo diferente. Fazer dessa forma, e principalmente dessa forma fria, eu não quero fazer.
foi aonde eu comecei a ter um pouquinho de descontentamento com a medicina clássica, principalmente por ser tão falha na parte emocional. E quando a gente é paciente, a gente precisa desse acolhimento. Então, esse foi o meu primeiro despertar. Enquanto paciente. Eu tenho, nesse período de quase 10 anos, em junho fazemos 10 anos de Salutes, né? Começamos na UTV. Aliás, convido todos aqui da TV Guarulhos e da TV Aberta, toda segunda-feira, 14 horas ao vivo, na UTV ou pela minha página do Facebook, que é João Carlos Baldan, tá? Vocês podem acompanhar o programa de segunda-feira. É muito, aliás, vamos falar de bioeletrografia digital. Vou entrevistar o Neto Pinhataro segunda-feira. Então, os programas são sempre de alto nível. Então, segunda-feira na UTV, a gente já vai fazer 10 anos agora em junho. E por conta disso, eu só entrevisto muitos médicos, terapeutas e tal, eu pude estudar um pouco da história da medicina. E a gente sabe até hoje, você inclusive que é uma pessoa que vem dos rincões do interior do Brasil e já percorreu vários centros, o médico sempre tem uma figura proeminente na sociedade, né? É o delegado de polícia, o prefeito e o médico, né? O juiz e tal, é o médico que está sempre ali. Ele é um dos mais cultos, ele cuida da população, ele cuida da saúde, ele é inteligente, ele estudou bastante, né? Mas por conta disso, a gente até falou isso na semana passada, que deu um problema no som, mas a gente vai retomar esse programa, sobre a física quântica e a acupuntura. Eu falo sobre quando veio Descartes, veio Newton, que aí eles começaram a se tornar a medicina uma coisa mais quadrada, mais mecânica, né? Mecanicista. Certo. E aí hoje a gente sabe que tem alguns cursos, eu até estava conversando com o Arthur, meu filho, que fala assim, vamos humanizar a medicina. Mas não tem que humanizar na faculdade? Como é que é? Desumaniza, depois tem que humanizar? O que é isso? Não estou entendendo. Então você concorda que tem uma coisa muito cartesiana hoje na formação? Sim. Principalmente não ser falado e questionado e mencionado sobre emoção, controlar a emoção. Aí a gente aprende que a gente controla realmente, controla a ansiedade com ansiolítico, controla a depressão com antidepressivo. É assim mesmo? Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Tem né? alguma coisa errada, não pode ser isso dessa forma. Aí depois desse fato do câncer, deu tudo certo, tratamos, maravilha. Eu estava como acompanhante, né? Mas senti na pele a sensação do paciente oncológico. Aí, logo depois disso, na época eu morava no interior do Espírito Santo, Colatina, trabalhei 5 anos lá. E aí conheci uma terapeuta, hoje é minha super amiga, foi minha madrinha de casamento, o nome dela é Ana Fracalossi, beijo pra você, lógico que ela vai ver a gravação. E aí o que aconteceu? Eu comecei a compartilhar algumas pacientes, eu falo pacientes porque eu vou falar de urticária e a prevalência são em mulheres. Então, às vezes chegava no meu consultório aquelas mulheres com urticária, doença de pele, tá? E uma alergia de pele, e aí essa urticária já há 10 anos, há 20 anos com urticária. Falei, gente, e aí tratava, já tinha ido em vários outros médicos, e eu comecei a compartilhar essas pacientes de urticária com a terapeuta. Gente, o resultado foi maravilhoso. E o que ela fazia? Ela abordava o que ela faz. Ela aborda pela linha do tempo, então ela vai limpando o campo emocional, os bloqueios emocionais. Vai limpando medo, tristeza e raiva, principalmente relacionado ao papai e à mamãe. Não, os resultados foram incríveis. Eu falei, gente, que máximo isso só olhando. Porque a gente está meio engessada, a gente está um pouco engessada, né? Falei, bem, será que tem alguma coisa aí? Foi quando ela me convidou para um curso. Eu fui fazer esse curso com ela e foi um curso da nova medicina germânica, do Dr. Hammer. Uhum. E eu ia falar a palavra coincidência, mas eu sei que coincidências não existem. Hoje não existem, né? Existe. Já existe todo o universo falando isso, toda a física quântica explicando. Então, assim, e o câncer do Dr. Hammer, quem fundou essa medicina germânica, foi o mesmo câncer, que foi um câncer de testículo, que foi a minha experiência com essa pessoa que eu te falei. Eu falei, caramba. Então, eu comecei a ver relação das histórias. Então, as histórias de vida muito parecidas. Aí, isso me despertou. Aí, eu comecei a estudar a medicina germânica. Depois da medicina germânica, eu comecei a estudar a física quântica. E aí, estou aí. Eu não parei mais. Como é que você veio parar na nova ciência e com a Fernanda Bem? Primeiro, o Alexandre Távola e a Fernanda Bem. Como você falou do Rodrigo é meu marido.
lindo. Na verdade, tudo começou pelo Rodrigo. Então, assim, conheci o Rodrigo, e isso eu estava no Espírito Santo, ele aqui em São Paulo. E aí começamos a namorar, depois noivado, aquela coisa toda, e eu trabalhando com a minha clínica no Espírito Santo e o Rodrigo com a vida dele aqui em São Paulo. Aí teve um momento que o Rô me deu um intimato, falou, opa, decide o que você quer da vida, porque Espírito Santo ou São Paulo, não né? dá, Escolhe né? o santo, né? E essa ponte aérea também, isso não estava me fazendo muito bem. E aí, sabe aquele equilíbrio de vida que a gente busca? Ou seja, a gente estuda tanto, né? Mas na hora de aplicar pra gente, ai Deus, como é difícil. Mas aí a gente tem que fazer escolhas. E eu fiz a minha escolha, estou muito feliz com a escolha que eu fiz. E aí foi quando eu decidi vir para São Paulo. E mudei. Hoje eu ainda acompanho alguns pacientes no Espírito Santo. Tenho certeza que alguns vão ver esse programa. Beijo para todos. Tenho muita gratidão pelo estado, pela cidade. Mas hoje eu estou aqui em São Paulo. Então, Isso tudo é muito recente, né? Diga-se. Muito, muito. Eu mudei em agosto, me casei em novembro e aí foi isso. E aí tirei esse tempo, inclusive eu tirei esse tempo para mim, né? Eu falo, a gente tem que tirar um tempo para a nossa vida. Então, eu ainda não estou atendendo aqui em São Paulo, porque acabo que estou mais no curso, estudando mais isso tudo e arrumando a minha casa. E apoiando o meu marido em muitas coisas. Mas logo, logo a gente tem projetos muito grandes aí para a clínica. Então, foi assim que eu vim para São Paulo. Num congresso de física quântica, eu conheci no stand do Alexandre Távola da Nova Ciência. Eu conheci a Fernanda Ben, que, não, uma coisa assim, a Fernanda é incrível, né? A Fernanda é minha madrinha de casamento, beijo pra você, Fê, amo de paixão. E aí, aquela mulher linda, loira, naquele congresso e todo mundo em volta dela, querendo ouvir o que a Fernanda tinha para dizer. Aquilo me despertou muita curiosidade. Eu falei, gente, o que essa mulher tem para falar? Mas era muita gente querendo ouvir. Aí eu fui, estava com um grande amigo também alergista, que é o Flávio, beijo para você, meu querido. E aí o Flávio me falou, ela é a Fernanda Ben, ele é o Alexandre Távola. Nossa, eles são muito bons, eles sabem tudo dessa parte quântica, da parte de equipamentos. Eu falei, como assim? Mas tem equipamento? Não que equipamento é esse? Falei, né? que equipamento? Mas já estava lá, então essa parte da tecnologia, né, que é incrível, que hoje eu já gosto muito, já entendo, já pratico, já uso. Minha casa parece um laboratório de tanto aparelho que eu tenho. Enfim, foi assim. E aí conheci a Fernanda, conheci o Alexandre, me encantei nesse congresso. Depois a vida uniu a gente tem muita coisa em comum, muita coisa mesmo. E a Fê estava em Curitiba, e eu no Espírito Santo, o marido dela aqui, o meu marido aqui, e a gente mudou. E aí a vida foi assim, a nossa vida começou aqui em São Paulo, dessa forma, a nossa união. E aí surgiu o curso, que é incrível, esse curso que você falou, que é maravilhoso. Está aprendendo muito, né, Baldan? Eu quero falar um pouco agora sobre os cursos, porque está encerrando a nossa meia hora. Eu quero falar dos cursos que nós estamos já fazendo há algum tempo, já tem 180 pessoas presenciais, médicos, terapeutas, dentistas do Brasil todo. É uma festa, né? O curso, a gente chega no domingo à noite, todo mundo está exausto às 20 horas e ninguém quer ir embora, fica todo mundo conversando, é uma coisa muito louca. E vai ter esse fim de semana aqui em São Paulo. As pessoas que tiverem interesse, eu vou já soltar um telefone aqui, vou divulgar um telefone, podem fazer por módulos. E eu quero anunciar que tem 3 novos módulos. Eu esqueci minha cola hoje, totalmente esqueci. Eu não tenho as datas, mas tem 3 módulos bastante interessantes. O primeiro é sobre autismo e todos os aspectos ligados à alimentação, inclusive os tratamentos quânticos que a gente utiliza. O segundo é sobre emagrecimento. E o terceiro é sobre microscopia de campo claro e campo escuro. Os telefones já estão aqui. Esse pode colocar o outro, aqueles telefones do curso, Felipe, Poi, por gentileza. Os telefones do curso, não, esse também não, esse é do Pulsologia Chinesa. Tem outro de curso, não tem? Os cursos com telefone de São Paulo. Tem os cursos da Nova Ciência. Bom, você pode entrar. Achou, Felipe? Eu só tenho esse aí mesmo. Eu acho que os telefones de São Paulo são sobre os 3 módulos de autismo, emagrecimento e microscopia de campo escuro. Você achou? Exatamente esse.
É isso mesmo, 956875835 é o celular e o 3904-9832, 3904-9832 e o 956875835, que é com a Lauren, que é uma querida também, é uma secretária da Fernanda Bem, uma pessoa muito competente, muito legal, que teve gestante aí recentemente, né? Teve um neném há pouco tempo. Eu espero que vê lá no curso. Eu não sei se ela vai, porque o bebê dela deve estar ainda mamando e etc e tal. Então, mas é a Laure nesses telefones para esses 3 módulos e também informações sobre esse curso de final de semana, que aliás a doutora Juliana vai falar sobre doenças autoimunes e alergia nesse final de semana. Nós temos que encerrar meia hora já ou ainda temos um tempinho aqui, Felipe? Porque essa meia hora, como eu disse na abertura do programa, é também exibida pela TV Aberta, tvaberta.tv.br, e é toda quarta-feira, às 11 horas, está no NET, canal 9, e pela Vivo no canal 186 e pela Vivo Fibra no canal 8. Então essa primeira meia hora também foi exibida pela TV Aberta na quarta-feira às 11 horas. Eu convido vocês da TV Aberta a assistirem o programa completo toda sexta-feira às 14 horas e 30 minutos na TV Guarulhos. Nós vamos dar continuidade com a entrevista com a doutora Juliana, falando muito mais coisas. Você da TV Aberta acompanhe. Ou se não, pelos canais do YouTube. Eu acho que o Felipe pode ter aí. São os 2 canais, João Carlos Boldan e o canal Além de Agulhas. Essas são as mídias eletrônicas e no Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e os 2 canais do YouTube, onde este e os outros programas saludos estão disponíveis a todos os internautas. Muito bem, dando continuidade então ao nosso programa que está recebendo a doutora Juliana Lima, estamos falando hoje sobre alergia e doenças autoimunes. Existe uma explicação por que a alergia acontece? Existe. A alergia ela acontece pelo seguinte: eu posso te convidar para você, eu falo, a gente embarca num passeio pela imunidade, né? Então acontece porque a alergia ela é uma resposta exagerada quando tem um invasor, que normalmente esse invasor ele é externo. Mas a questão é, por que a gente tem essa imunidade exacerbada? O que acontece, né? Então a gente pode, eu sempre falo, é legal a gente dar um passeio pela imunologia e entender essa história. Qual que é a história? Imagina um campo de batalha, soldados e invasores, soldados e bandidos. O que acontece nessa briga que a gente tem uma tendência a adoecer? Por que os nossos soldados, por que as nossas células de defesa, elas não estão competentes para fazer o que elas têm que fazer, que é defender? O que acontece que não tem essa defesa? Então é assim, vou te levar nesse passeio. Então logo quando a gente imagina esse campo de batalha, imagina que existem os soldados e os bandidos. Os invasores, quem são os nossos invasores? Quem está aqui para prejudicar o nosso corpo? São vírus, são bactérias, são fungos, são parasitas e são toxinas. Não é isso que a gente tem? Isso de invasores. Do outro lado, a gente tem os nossos soldados, que são os neutrófilos, que são macrófagos, que são linfócitos. Então, hoje, a pergunta é assim, ó, gente, o que está acontecendo hoje que as alergias estão aumentando tanto? Não é uma coisa que sempre intriga a gente? Você vai conversar com os seus avós, ninguém ouvia falar de alergia, eram pouquíssimas, e hoje as pessoas estão desenvolvendo alergia, cada dia alergias mais estranhas. Então, o que acontece? Então, é sempre 2 questões. Então, a gente tem micro-organismos e a gente tem toxinas. Então, o nosso sistema imune, que são as nossas células de defesa, eles têm 2 funções que são muito importantes. Eles estão o tempo todo tentando eliminar esses patógenos, que são esses invasores, e estão tentando o tempo todo neutralizar essas toxinas. Só que olha o mundo que a gente vive hoje. Tóxico. O nosso mundo é tóxico. Então, se a gente falar 30 anos atrás, 50 anos atrás, como era o mundo? Se a gente falar no mundo de hoje, então se a gente está falando que os nossos soldados, as nossas células de defesa, elas estão o tempo todo tentando neutralizar essas toxinas, eliminar esses patógenos, só que a gente está falando de um mundo tóxico. E se eu quero neutralizar a toxina e acabar com essas toxinas do meu corpo, a gente está o tempo todo sendo intoxicado, né, Baldan? Então a gente tem uma água contaminada, então a gente tem um ar contaminado, a gente tem um solo
contaminado. Alimento contaminado. A gente tem os alimentos contaminados. Eu desintoxico os pacientes, depois a gente faz uns testes e fala, precisa começar a desintox. De novo? Eu falei, precisa. Ah, por quê? Eu falei, olha, você respira tóxico. Poluente. Toma água porcaria, né? Come agrotóxico. Liga um chuveiro, tem flúor, tem cloro na tua cabeça. Você escova o dente, tem flúor na pasta. Teu sabonete é um lixo, né? Como assim, isso. Né? Por que fazer todos os processos de detox o tempo todo? Porque você está o tempo todo se intoxicando, então tem que fazer mesmo. Isso que acontece. O Alexandre Távola está mandando um beijo, nós dois, beijos a você também, meu querido amigo e irmão Alexandre Távola. Daniel Fleck está assistindo, a Sônia Paola, já melhorei muito, mas sou bastante alérgica à mudança de tempo. Tem isso? Muda tempo para ficar alérgico? Tem. Por quê? São as rinites, né? Então, a gente entra na questão das inflamações agora. Então, mudou o tempo, principalmente aqui em São Paulo. Primeiro, a gente está falando de um ar bem poluído, né? E a partir do momento que o nosso nariz ele tem um processo inflamatório chamado rinite alérgica, ou seja, a inflamação da mucosa, toda inflamação. Então, o que é uma inflamação? É quando a gente tem alguns processos de rubor, calor, edema, ou seja, vermelho. Então, aquele nariz que está sempre com coriza, é um nariz que essa pessoa, com certeza essa colega que está falando aí, ela tem coceirinha no nariz, que é um prurido nasal, ela tem, o nariz escorre o tempo todo, então fica aquela coriza que é muito chata, e o tempo todo mexendo no nariz, por conta dessa contaminação, sabe, do que a gente respira. E aí muda o tempo, exemplo, o tempo frio, começa a ficar muito frio. Então imagina a nossa mucosa respiratória, ela já foi agredida, você está agredindo o tempo todo. E ainda vem o frio, então você consegue entender que essa mucosa ela já está fragilizada e com o frio ela fica mais fragilizada? Então, são todos esses fatores que vão desencadeando. Então, assim, a gente tem N motivos para a rinite alérgica. Então, essa mudança de tempo e essa falta de... E os pacientes eles não toleram bem o frio por conta disso, porque a mucosa ela já está inflamada, ela já está machucada. E aí, quando vem o frio, o nariz fica mais seco, então piora muito. É possível falar numa hierarquia de alergias, de patologias, quais são as mais... As mais prevalentes? Mais prevalentes, as mais conhecidas? Assim, ó, a rinite, disparadamente, é a primeira. A rinite, sim, é a campeã da audiência. Ela é a campeã. E o problema da rinite é assim, ó, então o paciente ele tem rinite e quando ele não trata e a gente não consegue descobrir qual a causa raiz, qual a causa daquela rinite, ele começa a complicar. Aí vem todas as ites, né? De uma rinite, eu posso complicar para uma otite, eu posso complicar para uma sinusite, para uma faringite, para uma amidalite. Vai entrando, né? Exatamente. Porque isso aqui é a primeira barreira, né? Depois vão as outras. E né? você vai inflamando toda essa via aérea superior até chegar na via aérea inferior, que aí são os processos de broncoespasmo, que aí é um pouco mais complicado, que são os processos asmáticos. Então, assim, o carro-chefe, o que chega mais assim no consultório, realmente são as alergias respiratórias. Em segundo lugar, são as alergias de pele, dermatites, urticária, enfim. A Sônia da rinite falou que espirra e coça o nariz a ponto de quase arrancá-lo. Não faça isso, porque vai ficar difícil. Vamos tratar. Vamos tratar. Como é que Tem pacientes, Baldan, que eles ficam com a marquinha. De tanto coçar e empurrar para trás. E essa marquinha, ela não volta, ela fica. Antes de a gente entrar na dermatite, doutora Juliana, eu gostaria que você falasse um pouco aqui agora sobre como é que a medicina clássica vê isso. Imagino que sejam anti-histamínicos, anti-inflamatórios, etc. E a abordagem nossa, que é diferente, que é, assim, eu não sei como é que a doutora trabalha, mas eu, pela medicina tradicional chinesa e pelos estudos que a gente faz, a inflamação para nós é algo positivo, porque o organismo está lutando e a gente não trata a inflamação como inimigo, a gente vai buscar as causas dessa inflamação e fortalecer o organismo. É uma abordagem um tanto quanto diferente da medicina clássica, né? Não é isso? Olha só, na minha especialidade, na alergia e na imunologia, principalmente na imunologia, lembra que eu te falei, vamos fazer, e normalmente a aula, eu começo a aula assim, coloco um trem, eu coloco um avião, eu falo, entrem aqui, vamos dar um passeio pela imunidade, pelo sistema imune.
Então, quando você fala de inflamação, a gente na imunologia, a gente também vê a inflamação como um ponto positivo. Por quê? Porque ela sinaliza para outras células. Sim. Exemplo, só para você entender como tudo começa assim na parte de mecanismos de defesa do corpo, a primeira barreira de defesa que a gente tem é a nossa pele, barreira física. Então, é por isso que é tão importante a gente ter essa barreira íntegra. E não aquela pele ressecada, sabe, aquelas dermatites, tem que ser tratada. É a nossa primeira barreira de defesa. É por ali que vão entrar alguns micro-organismos, além de nariz, além de boca, mas a pele é a primeira linha de defesa. Depois a gente vem com a segunda barreira, a barreira química, que aí, por exemplo, o alimento ele entra, vem para o estômago. Qual que é a barreira que tem aqui? Antes disso, entra por aqui. Então, tem mucosa. Então, tem pele para defender, tem mucosa para defender, tem cílios para defender, tem muco. Chega no estômago, a gente tem as nossas enzimas e a gente tem o nosso suco gástrico. E também está aí para defender, ou seja, gente, para um patógeno conseguir passar por tudo isso daqui, ou seja... Ou ele é muito forte ou você está muito fraco, né? É, e a gente está muito fraco, hein? Ultimamente a gente está muito fraco. Precisa de uma musculação imunológica. Isso. Então, depois disso aqui, o que acontece? Quando a gente começa a ter muitos estímulos, o processo inflamatório, ele acontece... Por exemplo, tem um micro-organismo aqui no nariz, que vou citar sempre a rinite, que eu acho mais fácil. Então, veio um aeroalérgeno, um fungo ou um ácaro. Ele começou a fazer o processo inflamatório. Então, eu tenho a inflamação aqui para sinalizar para minhas outras células. Por quê? Porque eu tenho mais dois mecanismos de defesa que são importantes para o organismo, que é a imunidade inata e a imunidade adquirida ou adaptativa. Então, nessa imunidade inata, imagina que são as primeiras células de defesa que vêm para ajudar a gente. São os macrófagos, são os neutrófilos, que são as células natural killer. Então, eles já vão ali para tentar varrer tudo e matar tudo. Eu falo, são os nossos grandes soldados. Eu falo, primeiro vem a polícia militar, que é a inata, depois vem o BOP, que é a adquirida, que leva um tempo, entendeu? É mais ou menos assim. É uma analogia interessante, porque a imunologia, quando ela não é feita dessa forma, explicada assim, fica assim, nossa, eu vou estudar imuno agora... Mas na hora que você entende a maravilha do corpo humano, é maravilhoso o que se faz. Porque não deixa de ser uma busca de uma homeostase, né? Constante, né? Sim. É a própria vida, né? Sim. Porque a gente também tem bactérias, dizem que a gente tem mais bicho do que gente. Né? Temos. O intestino, 10% principalmente o humano. intestino grosso, é tudo bicho. Você não passa de uma bactéria que está aí, uma grande... um conjunto de bactérias, né? Quer dizer, e aí tem que ter um equilíbrio. Eu explico isso muito, porque a gente fala de desbiose intestinal e tal, e a gente faz também, inclusive, tratamento no nosso consultório, para explicar exatamente isso. Quer dizer, a gente é muito mais bicho que gente, mas tem que ter um equilíbrio ecológico que faça com que haja saúde, né? Qualquer desequilíbrio acontece, os acidentes Sim. aí, Brumadinho, etc., não é isso? Sim, é exatamente isso. Então, voltando à sua pergunta da inflamação, então, a gente, enquanto imunologista, a gente não enxerga essa inflamação como Algo ruim. Não, ruim, porque né? você Perverso. precisa sinalizar para essas células, igual eu te expliquei. Então, você tem a inata, que é a primeira linha de defesa, depois vem a adquirida, que vem a maravilha dos linfócitos. Então, para sinalizar da inata para a adquirida, eu preciso dessa inflamação. O problema da inflamação, por exemplo, uma inflamação benéfica para o corpo, a febre. A febre, ela está sinalizando para você que tem algo errado com o seu corpo. É só isso que ela está fazendo. Não, e está reagindo. Está né? reagindo. Aí o pessoal quer tirar a febre, sim. quer baixar, né? Vamos baixar a febre. Mas para quê? Não tem que baixar a febre. Não tem. Né? E aí a gente tem várias formas naturais de fazer, que seja ter um banho mais frio, enfim, compressas, mas a maioria vai para os antitérmicos mesmo e é assim que funciona. E a questão da inflamação, então essa é a parte benéfica da inflamação. O problema é a inflamação crônica, porque esse mecanismo que eu te falei, inata, inflamação, sinalizando para adquirida, imagina, a Sônia que mandou essa mensagem, ela falou da rinite dela. Olha quantas vezes ela faz isso por dia. E está o tempo todo ativando isso aí. Então, aquela inflamação, que era uma inflamação aguda, que era única, que teve a primeira, porque teve a primeira vez que ela fez isso aqui. Aí vão passando, 10 anos, 10 anos se passam, 20 anos se passam, e aquela pessoa com aquela mesma inflamação. Aí a inflamação, ela se torna crônica. Aí a gente tem problema. Que tipo? De inflamação crônica? Nossa, na minha aula tem um slide que eu amo esse slide. Vou contar para você desse slide. É assim, respondendo a sua pergunta, que tipo de inflamação? Então, lembra da causa raiz das doenças?
Então, aí eu falei do Rodrigo 25, pela odontologia biológica, eu falei do dente, né? Só que na hora que a gente entra nessa, só que o dente é muito importante, principalmente para o câncer e doenças autoimunes. Aqui a gente está falando principalmente das alergias. Então, a gente tem um problema que é intestino. Então, qual que é o tipo de inflamação que a gente tem no intestino? É uma inflamação crônica intestinal. Só que o intestino ele é muito resistente. E falar, mas meu intestino não está doente. Lógico que ele está doente. Se você tem uma rinite, se você tem uma dermatite, se você tem urticária, se você tem uma artrite, qualquer ite que você tenha, qual que é o nome? Rinite, dermatite, sinusite, bronquite. Todas as ites, o ite é inflamação. Qual é a primeira inflamação do corpo? Acreditem, é o intestino. Então, nessa figura, aí nesse slide é assim, eu gosto muito dele, então eu faço essa analogia. Então, você tem o seu corpo humano e tem o seu intestino. Imagina, coloca uma fogueira aqui. Tem uma fogueira aqui, que é o seu intestino. E ela vai sinalizando e vai inflamando todas as outras, começando pelo cérebro. Então, a partir do momento que eu tenho uma inflamação intestinal, aí você vai entender dessas inflamações crônicas, a gente começa a ter ansiedade, depressão, insônia. Eu vou seguindo, eu gosto de seguir assim. Aí a gente tem a nossa tireoide que não funciona bem. Aí a gente tem hipotiroidismo. Nossa, mas o meu T3, o meu T4, o meu TSH, os meus marcadores, eles estão ótimos, mas você está fadigada. É lógico que a sua tireoide não tá funcionando. É o hipotiroidismo subclínico. Então, a gente não precisa esperar lá o marcador e o exame bioquímico está alterado. Você está vendo que o seu corpo ele não está reagindo bem. Aí a gente vai descendo. Aí a gente tem aqui as rinites, aí a gente tem a pele, que são as dermatites, que são as urticárias, que é a psoríase. Olha, lembrando que a causa está aqui. Começou no intestino. Aí a gente vem para as nossas articulações, né? Aí a gente tem problemas, são as artrites. Aí a gente vai descendo, são os problemas da candidíase. Opa, mais inflamação vaginal. E aí você desce, membro inferior. Aí você tem insuficiência venosa, tromboembolismo. Ai, meu joelho não funciona. Eu estou ali com 60 anos, não consigo nem fazer uma viagem, subir direito na escadinha do avião. Eu falo, as pessoas estão envelhecendo, elas não conseguem viajar, de tanto remédio. Meu joelho dói, tudo dói. A fibromialgia. Consegue entender como é isso? E aí vem doenças mais graves. Então, eu falei de todos os processos inflamatórios causados por essa inflamação crônica que vem do intestino. Mas tem doenças mais graves. Por quê? Porque a gente não se atenta para a primeira manifestação da inflamação aguda. E aí a gente começa a ter patologias como as doenças autoimunes. Então, esse intestino que lá no início ele só tinha manifestação de gases, inchaço, às vezes uma constipação, às vezes uma diarreia. Isso vai evoluindo com o tempo para uma doença de Crohn. E aí a gente começa a ter uma doença celíaca. Então, são as doenças autoimunes. E aí a gente pode ir além. Essa inflamação crônica, ela gera o câncer. Porque é assim também que acontece. É um dos fatores, porque é multifatorial, né? E a gente tem o autismo. Então, eu acabei de falar de 3 doenças muito complicadas e muito graves que têm uma causa. E a gente não se atenta para ela. Mas na medicina integrativa a gente está o tempo todo atento, que é o nosso intestino. Maravilhosa essa explicação, que mostra exatamente, né, do princípio, da onde que vai vendo os desequilíbrios e as coisas vão acontecendo de maneira muito... tudo está interligado. E essa abordagem que a doutora Juliana fez agora é absolutamente excelente. Eu vou pedir para o Felipe Poi colocar de novo, para a gente repetir as informações dos cursos de autismo, emagrecimento e microscopia de campo claro e escuro, com os telefones para as pessoas que tiverem interesse. Eu recomendo todos, tá? Eu vou fazer, obviamente. O contato 95687-5835-3904-9832. Esses telefones também servem para quem quiser fazer esse módulo, este e outros módulos do curso de extensão universitária, promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem. Nova Ciência, Alexandre Távola, e Instituto Bem pela Fernanda Bem, em que a doutora Juliana dará essa aula amanhã. Eu estarei lá no banco de alunos ali, Tiete, né? Doutora Juliana e tal. E eu quero informar que em 23 e 24 de março eu darei um curso sobre pulsologia chinesa. Estarei lá. Estarei lá de Tiete. Nós vamos fazer o curso. Você, por favor, passe os números. Isso aí, Fernando, 2495-1239,
0660. Esse curso a gente vai ensinar os médicos, terapeutas, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, pessoas da área da saúde ou interessados. A gente pega pelos 2 pulsos radiais e levanta 12 funções. 12 funções por intermédio de um diagnóstico de pulsação, por intermédio do curso que a gente vai ensinar. É muito interessante porque você estava falando do terapeuta que rastreia medo, raiva... Tristeza, medo e raiva. Tristeza, medo e raiva. Ou seja, pulmão, tristeza, e os 2 órgãos de filtro. Fígado, que é a raiva, e os rins, que são o medo. Sensacional. Não é incrível? É o máximo, né? A gente fica assim, né? Por isso que a gente fica até 20 horas, no domingo, tal, né? Com vocês falando, com o Alexandre, com a Fernanda e outros profissionais maravilhosos, né? Que vêm aqui, inclusive, e a gente fica, né? É sempre um vislumbrar novo, uma coisa nova, e essa coisa, né, de a gente estar... Urticária, qual que é a prevalência, como é que acontece? Urticária, ela acontece mais nas mulheres, e a urticária tem vários fatores, né? Então, a gente tem fatores do tipo emocionais, sabe, quando a gente fala das emoções. Nossa, eu me coço há 20 anos, mas você fez todos os exames, fiz tudo e não consegui achar uma causa. Mas a gente tem várias outras causas. Então, a partir do momento que a nossa pele ela está inflamada, então qualquer agente, como eu posso te explicar? Então, a partir do momento que a minha pele ela tem inflamação, um cosmético que eu aplico aqui, eu tenho um problema, ela pode estar me gerando, ou seja, a gente que acaba usando muita maquiagem e tal, então a gente acaba tendo essas crises de urticária ou de dermatite por conta de todos esses cosméticos que a gente coloca na nossa pele, e são várias outras causas, são causas 1000. Tem questões emocionais ligadas à urticária? Exatamente, vários fatores emocionais ligados à urticária. A pele, para a medicina tradicional chinesa, doutora Juliana, ela está ligada tanto como os limites, meu limite do meu corpo interno com o meu corpo externo, né, com a área externa, enfim, como é que eu me relaciono fora, e também em relação aos relacionamentos. Se faz algum sentido para os seus pacientes, para a sua prática clínica, pela sua experiência clínica? Isso tem algum fundamento, não? Tem. Então, é assim, quando a gente... Isso pela germânica, tá? Pela medicina germânica. Pele, quando a gente tem algum comprometimento em pele, e você fala, a pergunta é se tem relação com os relacionamentos, pele, quando a gente tem algum problema, a gente fala de perda de contato. Se a gente está falando de relacionamento, os primeiros relacionamentos das nossas vidas é papai e a mamãe. Então, às vezes, quando o seu inconsciente interpreta aquilo como algo muito ruim, sabe, algo que foi tirado de você, então perda de contato mesmo, é isso daqui. Isso, pela germânica, você sente. Talvez seja isso que você consiga ver também nas suas experiências. E você começa com os quadros de urticária, os quadros de dermatite, tá? Mais ou menos isso. Eu vejo total relação. Então, assim, primeiro com os pais, depois com os parceiros de vida, enfim. Não, exatamente isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Eu sou muito mais junguiano que freudiano, mas Freud tem umas coisas imbatíveis. Uma delas é o Édipo. Né? O Édipo é imbatível. Não dá para falar, né? Em relação às outras coisas, a gente pode até... Eu que praticamente questiono. Mas o Édipo é imbatível, que é exatamente isso. A gente acaba buscando as outras relações por conta dessa separação, desse primeiro contato que houve entre pai e mãe, né? A menina tem o segundo Jung já fala de ânimos, né? E o homem da ânima, né? Que é uma busca de conceitos psicológicos internos que você busca sempre no parceiro. Vou aproveitar esse intervalo para a gente repetir nossas mídias sociais aqui, Felipe, por gentileza. O Instagram é @baldan.acupuntura, que faz muito tempo que eu não alimento, por sinal. João Carlos Baldan e o Além de Agulhas são os canais do YouTube. Tem também as outras mídias, tem o site, não tem outros, o site www.jcbaldan.com.br. Tem mais algum GC? Não, acho que acabou, né? Loja virtual.
Loja virtual, sim, loja.jcbaldan.com.br, onde os produtos, as máquinas da Nova Ciência estão lá disponíveis, é o mesmo preço da fábrica, eu atendo vários colegas, as pessoas me ligam para ver como funciona, como é que usa, como é que não usa, né? Eu costumo atender essas pessoas e tal. Atendi inclusive uma pessoa de Rondônia, que vai comprar um Hidrovitaris, que ele falou, olha, eu estou pagando 20 sessões a R$ 120, eu falei, olha, compra um aparelho que você vai economizar, né? E além de você fazer, você pode fazer, né, na família toda, Lógico. etc. Eu às vezes falo para meus pacientes, olha, às vezes ficar. Às vezes são 2 pessoas, 3, eu falo, olha, melhor você comprar o aparelho que você vai economizar e tal, e etc. Ele acaba sendo muito útil para várias pessoas. A Sônia Paula falou tudo o que eu precisava saber, muito grata, em relação à rinite. Você falou uma coisa interessante do fogão, né? Um fogo subindo, não é isso? Isso. Para a medicina tradicional chinesa, nós temos o triplo reaquecedor, que são 3 fogões. O gênito urinário, o digestivo e o cardiorrespiratório. São 3 fogões. E esses fogões têm que estar como numa engrenagem de relógio, um funcionando em relação ao outro. Perfeito. Se tiver algum eixinho errado ali, vai criar um problema. Que esses 3 fogões. É bem interessante porque ele é digestivo, que envolve o estômago e os intestinos, o delgado principalmente, né, o gênito urinário e o cardiorrespiratório. Você consegue na sua prática clínica ver algum relacionamento com isso ou não? Na minha prática clínica, o que eu percebo é intestino inflamado, o intestino tem relação. A partir do momento que você tem uma inflamação, e aí você tem, como eu falo essa relação, eu vejo muito a relação fígado, pele, pulmão, rim. Então, se não tiver esse equilíbrio dos órgãos, a gente realmente percebe que as doenças elas começam a aparecer. Então, eu percebo sim. Percebe, Percebo, né? sim. Inclusive com essa atividade de excretória, né? De fígado e rim principalmente, Sim, né? sim. Eu falo, a gente chama de marcha atópica, Baldan. Esse é o nome que a gente dá na alergia e imunologia. Então, o que é a marcha atópica? É você caminhar para as alergias. É sempre algo gerando. É uma doença gerando uma outra doença. E justamente acredito que seja por essa, quando fazendo esse gancho com o seu, se essas engrenagens elas não estão perfeitas, as doenças elas vão começar a aparecer. Avançar, né? Sim, com certeza. E em relação à medicina quântica, todas essas aparelhagens maravilhosas lá da Nova Ciência, como é que isso pode ser aplicado diretamente na tua atividade clínica, doutor? Tá, então, quando eu falo essa parte biofísica, ela ampliou muito o meu arsenal terapêutico. Eu falo, são tantas doenças, né? Tantas doenças alérgicas, tantas doenças autoimunes, que a gente fica no tratamento tradicional, eu uso muito, tá? Principalmente para tirar da crise. Então, é assim, Baldão, paciente, a gente está falando de doenças alérgicas. Quando a gente fala de doenças alérgicas, a gente não pode esquecer das anafilaxias. Se eu tenho uma chance, um risco de anafilaxia, eu preciso da minha adrenalina autoinjetável, eu preciso dos meus medicamentos que vão fazer esse resgate, porque é uma urgência clínica. Explica a anafilaxia, né? para as pessoas. A anafilaxia é choque anafilático. Então, a partir do momento que você tem um choque anafilático, você pode ter desde uma urticária, que são aquelas manchinhas vermelhas na pele, um broncoespasmo, porque a sua respiração é difícil você respirar, então o seu pulmão, os seus broncos eles vão fechando, é broncoespasmo, e você pode chegar a ter um edema de glote, que são os angioedemas. E aí todo mundo já entende, né? Que tem aquele medo de fechar a garganta. Então, a partir do momento que você tem uma alergia, que seja uma alergia alimentar, uma alergia a camarão, por exemplo, eu posso ter apenas uma urticária com camarão, que é uma das causas de urticária, tá? A alergia alimentar. Ou eu posso chegar a ter um edema de glote com isso aí. Então, a partir do momento que eu tenho uma anafilaxia, eu preciso sim lançar mão de toda essa parte tradicional da medicina, que são os medicamentos clássicos para fazer resgate, tá? Inclusive, o ano passado, nós perdemos uma colega estudante de medicina por picada de formiga. Poxa, uma picada de formiga? Deu sim, a picada uma crise anafilática, uma anafilaxia. E ela não tinha esses medicamentos para fazer isso. Não sei exatamente como foi o socorro, porque às vezes o médico não está preparado para receber, né? Às vezes, dependendo, esse paciente, às vezes, ele está numa roça, num sítio e não tem essa ajuda, esse apoio.
Enfim. Tem alguma emergência? Tem alguma dica para uma emergência dessa? Assim, quando o paciente ele vem, quando o paciente ele vem e ele passa por uma investigação e a gente percebe que ele tem história, ele já teve algumas histórias, ou que os exames dele são exames muito sugestivos de alergia grave, a gente sempre pede para ele estar viajando com um antialérgico, com um corticoide. Se ele já teve algum quadro mais grave, aí a gente solicita a compra, a gente pede para ele estar fazendo a compra. No Brasil, infelizmente, não tem, que é da EpiPen ou Anapen, que é a adrenalina autoinjetável. Autoinjetável, que isso, deveria ter, né? Deveria ter. São várias campanhas, enfim. Mas a gente vive num país muito burocrático, então tem essas coisas muito chatas. Isso salva a vida, tá? Você não precisa nem... Você pode estar com a calça jeans aqui e você consegue fazer essa aplicação de adrenalina. Enfim. Então, esses medicamentos, que são os medicamentos da medicina tradicional, para a minha especialidade, eles são fundamentais, principalmente nesse quadro, nesses riscos, nessas alergias graves. Só que a partir do momento que eu preciso descobrir causa, aí é onde entra a biofísica e onde entra as tecnologias quânticas, que é lindo o trabalho. Só que a gente consegue fazer. Vai ter que falar isso no outro programa. Ah, que pena. Não, eu não vou fazer como você fale isso em 2 minutos, porque vai ser um pecado. Infelizmente, você viu que o Evandro já chegou com a plaquetinha dele lá. Por isso que ele entrou, ele me desconcentrou. Falei, o que ele está falando? Você viu a plaquinha dele? Vi, só que eu não li o que tinha na plaquinha. 3 minutinhos, 2 minutinhos. E aí já está acabando o nosso programa. Eu não vou fazer você falar sobre... É sempre assim. As pessoas chegam e falam assim, quanto tempo no segundo programa? 1 hora. Eles falam, nossa, será que eu vou conseguir falar tanto tempo assim? E aí a gente vai conversando, eu vou fazendo os anúncios dos cursos e tal, eu também vou dando meus pitacos. As pessoas às vezes reclamam, você fala muito no teu programa. Eu falei, um programa é meu, eu faço do jeito que eu quero, né? Mas eu vou responder a sua pergunta das tecnologias quânticas e como a gente usa, como eu uso. Principalmente para diagnóstico, porque se eu tenho invasor, então o que a gente tem? A gente tem parasita. Eu preciso fazer, tudo bem, a gente tem um parasitológico de fezes, mas a gente sabe que ele não é sensível nem específico, então eu preciso de outras formas. E aí a gente vai além da medicina clássica. Então, como achar parasita? Então, a gente vai usar a tecnologia quântica para isso. A gente vai usar um ProSync. Por exemplo, eu vou conseguir definir qual parasita que eu tenho. Para a gente definir quais são as toxinas que eu tenho. Para definir os metais. Então, eu preciso saber dos parasitas, eu preciso saber, será que eu estou intoxicada? Será que tem algo comprometendo? Quais são esses patógenos? Qual o vírus? Quais são os vírus? Quais são as bactérias? Quais são os fungos? Quais são as toxinas? Quais são os metais? Aí a gente consegue fazer um diagnóstico melhor. Não, vai falar mais, chega. Nós estamos no final do programa, nós vamos fazer, infelizmente não, felizmente, porque aí vou ter que trazer ela de volta, né, obviamente. Aliás, já estava programado para ela falar de doenças autoimunes, mas você vai ter que voltar para falar como é que a gente utiliza a física quântica, a medicina quântica e os equipamentos para tratamento de alergias. Para as pessoas que quiserem entrar em contato, quer deixar um e-mail, um telefone, porque agora você ainda está montando a clínica, mas se alguém quiser falar com você, como te achar? Tem sim, tem meu telefone particular, podem estar entrando em contato. Fala o número. É DDD 27 ainda, que eu não troquei 27, porque é o WhatsApp, 279 9505 0666. 0666. Ainda DDD 27 9 9566 9505 0666. 0666. Não é difícil de achar. Está convidada já para retornar. Obrigada, em breve. Eu agradeço a todos, agradeço muito a tua vinda, viu, doutora Juliana? Muito obrigado, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Um programa maravilhoso. A gente vai dar continuidade, obviamente, a esse tema, não só da alergia, mas também das doenças autoimunes, como é que a gente utiliza a medicina integrativa. Aprendemos muito hoje com a doutora Juliana, sou muito grato pela tua atenção. Até uma excelente final de semana. Quem quiser ir no curso, entre em contato, apareça lá com a gente, estaremos todos lá no curso. E até a próxima sexta-feira, 14h30, ao vivo aqui pela TV Guarulhos. Até lá, muito obrigado pela audiência.